Olá, eu sou o pastor Valdomiro Rosa e este é o meu canal. Eu peço que você assista esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para que o YouTube possa te avisar quando eu postar mais vídeos por aqui, tá bom? Então assista e compartilha, e hoje nós temos um assunto bem interessante para falar. Segura aí e vamos ao vídeo. Olá, eu gostaria de ler com você neste momento o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, apenas o verso 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu quero falar com você neste vídeo, responder a seguinte pergunta: o que fazer para superar a morte de um ente querido? Muitos não gostam de falar da morte, mas ignorá-la não impede que isto aconteça. A possibilidade da morte para nós, seres humanos, ainda é de 100%. São muitas pessoas que criam coragem para falar da morte, mas elas começam romantizando o assunto, né? Quando vai falar da morte de um ente querido, elas dizem de forma vagamente, talvez para aliviar a dor, diz, olha, ela está num lugar melhor, ou Deus estava precisando de uma estrela na sua constelação, ou ele está com pessoas boas. Então, essas pessoas começam a romantizar a morte, talvez para fugir da realidade dela. Isso é verdade, meus queridos, que a morte ela é uma inimiga. A Bíblia a chama de a grande inimiga. A morte é a perda final, por isso que ela não é natural para mim e para você. Nós não fomos criados para a morte. Por isso, nem eu e nem você nos acostumamos com a morte, porque fomos planejados para a vida. No entanto, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade. Mas o que fazer para superar a morte de um ente querido? A primeira coisa que eu gostaria de aconselhar a você que perdeu um parente em primeiro lugar, olhar para cima, né? Não mergulhar simplesmente na circunstância, mas por mais difícil que seja, eu quero te convidar a olhar para cima. Então, o texto que nós lemos diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, que foi um rei bondoso, que reinou por muitos e muitos anos, foi neste período de tristeza, de desolação, que o profeta entrou no santuário e ele viu Deus assentado no trono, ou seja, o rei que não morre continuava sentado no trono do universo. O rei estava morto, mas o Senhor estava sentado no trono. Então, na hora da morte, precisamos olhar para cima, olhar para Deus. Ele sim está no trono do universo, ele é soberano. As coisas na terra podem parecer fora do controle, mas Deus continua com as rédeas da história em suas mãos. Então, olhe para cima neste momento difícil. A segunda coisa que eu quero te aconselhar neste vídeo é olhe ao seu redor. Além de olhar para cima, olhe também ao seu entorno, ao seu redor. Porque Isaías, nesse texto, ele viu uma nação rendida ao pecado. Com isto eu quero dizer para você que o mundo está doente. A violência e a embriaguez têm tomado conta da nação inteira. Tanto eu quanto você estamos sujeitos à morte, a morrer num acidente, por uma doença grave, por uma bala perdida e assim por diante. As cidades
estavam sendo banhadas pelo sangue da violência. Os gemidos do profeta são ainda os nossos lamentos. A realidade à nossa volta, ela é uma realidade também dolorosa. Então, olhe ao seu redor. Tem outras pessoas sofrendo da mesma forma que eu e você. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você neste vídeo é que você deve também olhar para dentro. Como assim, pastor? Isaías viu não apenas o pecado dos outros, mas também viu o seu próprio pecado. Até ver o Senhor assentado no trono, Isaías via apenas os pecados da nação. Estava alarmado com a gravidade dos pecados que assolavam o povo ao seu redor. Porém, ao contemplar a santidade de Deus, ele viu também o seu pecado e soltou a sua alma num grito alucinante. Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todos nós devemos reconhecer que o pecado causou uma grande destruição no mundo e nas nossas vidas. E nós precisamos de confessar para recebermos a restauração da nossa alegria, das nossas emoções e das nossas lágrimas. E finalmente, em último lugar, olhe para frente. Depois que Isaías foi purificado por Deus, ele ouviu a voz do Senhor chamando e colocou-se à disposição para atender o chamado do Senhor. Ou seja, ele ganhou um novo significado em sua vida. O mesmo Deus Santo que está no controle do universo, que purifica o pecador, é o mesmo Deus da restauração de Isaías e também do seu chamamento. Espero, meus queridos, que Deus restaure a sua dor e o seu sofrimento, que Deus cure as feridas que talvez a morte tenha deixado em sua vida. A mensagem de Deus hoje para mim e para você é esta: entregue a sua vida a Deus, para que Ele restaure as suas emoções, para que Ele produza vida naqueles que hão de atender o seu chamado. E que você erga a cabeça e passe por este momento olhando para cima, olhando para o lado, olhando para dentro de você e olhando para frente. Que Deus te abençoe. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado.